pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula e hoje nossa aula será sobre operadores argumentativos de textos do Enem, em textos do Enem. Você já ouviu falar em operadores argumentativos? Vamos conhecer? Acompanhe comigo. Operadores argumentativos em textos do Enem. Hoje, você sabe utilizar os operadores argumentativos na redação? Quando vamos produzir um texto, precisamos usar algumas palavras e expressões de transição que garantem a ligação entre a oração e os parágrafos, certo? Esses elementos são fundamentais para que o seu texto tenha coesão e coerência, permitindo que o leitor compreenda o que você está querendo passar para o leitor. Lembrando aí, né, pessoal, que os textos precisam ter coesão e coerência, que é a ligação e a lógica, certo? E aí é aí que entra a importância dos operadores argumentativos, que possuem a função de garantir a ligação entre a ideia da sua redação. Vamos nos aprofundar nos estudos desses elementos, explicando o que são eles e alguns exemplos de quais você pode usar em cada parte do seu texto. Muito bem, então os operadores argumentativos, pessoal, fiquem calmos, tranquilos, que não é nada difícil, tá? Não é nada que vai dificultar ou que você precise ficar preocupados. É muito simples, tá? São alguns argumentos, né, alguns operadores de ligação que vai dar lógica, que vai dar ênfase, que vai dar aí uma formação para o entendimento do seu texto, de quem vai ler, de quem vai receber, ok? Então é muito simples. Vocês vão conhecer agora, acompanhe comigo. O que são os operadores argumentativos? Os operadores argumentativos são palavras e expressões responsáveis por fazer a ligação entre oração e parágrafos de uma redação. Essa conexão, de forma bem feita, garante uma boa articulação das ideias, dando sentido ao texto e permitindo que o autor consiga expressar de forma coesa, tá? Então, nada mais é do que dar ênfase, ligação e uma lógica para o seu texto, certo? E uma dica, pessoal, para vocês que estão aí começando a fazer, se preparando para o Enem, né, fazer os seus textos argumentativos, uma dica bem legal é que você comece a praticar no seu dia a dia, na sua comunicação, esses operadores argumentativos, que aí fica muito fácil para você conseguir passar aí para a escrita. Acompanhe comigo. Tipos de operadores argumentativos. Em seu texto, você pode utilizar operadores argumentativos de adição, explicação, condição, comparação, finalidade, proporção, alternância, consequência, explicação e conclusão. Lembrando aí que vocês já viram essas aulas, né, anteriores sobre o que são adição, conclusão, certo? Então, esses são os operadores argumentativos que você vai passar aí a colocar no seu texto, tá? Vocês vão começar a utilizar para dar assim um bom embasamento da leitura de qualquer texto, seja redação, o texto que você produzir, ok? Qual é a sua importância? Além de ser fundamentais para o leitor, para que o leitor compreenda a sua tese e a sua redação como um todo, os operadores argumentativos também impactam em sua nota de uma prova. No Enem, por exemplo, uma das competências exigidas na avaliação da redação é de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a introdução da argumentação. Isso quer dizer que 200 pontos da sua redação estão relacionados à sua capacidade de organização, o seu texto e apresentar os seus argumentos de forma coesa. Então, não vai dar mole, né? Entender e conhecer os operadores argumentativos é essencial para que você desenvolva um bom texto e garanta a nota que você precisa na redação. E aí nós temos quais os operadores argumentativos há na redação. Então, nós temos aí a introdução.
Sabemos que introduzir uma ideia não é uma tarefa fácil, mas ela também não é impossível. Com algumas dicas, você já consegue ficar craque nesse processo. Fica mais fácil ainda se você conhecer algumas expressões. Conheça alguns operadores argumentativos para sua introdução, na qual você deverá contextualizar o assunto em pauta e sua tese a respeito. Então, nós temos aí, pessoal, alguns operadores argumentativos, como, por exemplo, muito se tem discutido acerca de, sabe-se que, é indiscutível, inegável, comenta-se com frequência, a respeito de, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que, em razão de virtude a. Então, pessoal, observem aí que esses operadores, né, eles são essenciais na sua escrita, na formação aí de um texto, certo? De um texto argumentativo, dissertativo, certo? Então, são palavras, são operadores, né, que vocês precisam introduzir para dar uma boa, fazer um bom texto, certo? E lembrando, pessoal, que não existe uma mágica, tá? A não ser que você pratique. Você precisa, então, começar a praticar, lembrando que se você começar pela sua fala, né, no seu dia a dia, colocando esses operadores no seu dia a dia, quando você passar para a escrita, então, já vai ficar bem mais fácil, né? E você vai conseguir fazer aí uma ótima redação. Então, a dica é praticar. Existem centenas de operadores argumentativos. Esses que nós temos aqui, apenas alguns exemplos. Acompanhe comigo. No desenvolvimento, nós temos, no primeiro parágrafo de desenvolvimento da sua redação, é importante afirmar algo, já introduzido as informações que você tem sobre o tema nessa declaração. Além disso, você não pode se esquecer de estabelecer uma ligação e continuidade da ideia no segundo parágrafo. Isso deve ser feito por meio de operadores argumentativos que indicam a soma de ideias. Veja alguns exemplos de quais você pode usar nesses dois parágrafos de desenvolvimento. E aí nós temos nós temos aí outros operadores, tá? No desenvolvimento, nós temos é incontestável que, como já teorizado por, atualmente, observa-se que, em sequência disso, nota-se que, dentre os inúmeros motivos que levaram a, além disso, tá? Então, esses são alguns exemplos que vocês podem colocar aí no seu desenvolvimento, ok? Na conclusão, por mais que seja um tanto óbvio que o último parágrafo se trate de fechamento do seu texto, você deve indicar que o seu raciocínio chega ao fim e, portanto, indicar o início de uma lista de propostas. Veja algumas expressões a serem usadas na conclusão. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, que também são centenas, tá, pessoal? Isso aqui é só alguns exemplos, mas que vocês precisam se aprofundar aí nesse assunto para dar ênfase aí na sua escrita, na sua redação, ok? Então, nós temos alguns exemplos, que é em virtude dos fatos mencionados, por todos os argumentos supracitados, levando-se em consideração os aspectos expostos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, né? Então, nós observamos aí, pessoal, que tem alguns operadores de conclusão, certo? Então, são alguns exemplos que vocês podem introduzir na sua redação, lembrando que a prática é a que vai fazer a sua
redação, a sua escrita ficar de acordo com o que é pedido aí no Enem, ok, pessoal? Vamos exercitar um pouco sobre este tema? Acompanhe comigo. Nós temos aí a primeira questão, nós temos um poema, uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que diz: o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar, de Carlos Drummond de Andrade. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Dessa conjunção, estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de: letra A, comparação. Será que é de comparação? Conclusão. Ou será que é de oposição? Ou alternância? Finalidade. Vamos pensar um pouquinho? Qual palavra nós podemos substituir aí para saber de qual é aí o que podemos ser trocados, né? Que tem o sentido aí desses operadores. E se a gente colocar assim: o mundo é grande, mas cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande, mas cabe no breve espaço de beijar. Será que combina, pessoal? O que vocês acham? Será que dá certo? Então, é letra A, comparação? É uma conclusão? Uma oposição? Alternância ou uma finalidade? E aí? Vamos ver qual a opção? Letra C, de oposição. Então, cabe sim o mas, né, pessoal? Aí, observam esse operador nesse poema, certo, pessoal? Então, é a letra C, correto? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre operadores argumentativos e peço que vocês pratiquem de verdade, ok? E para essas e outras aulas, acompanhe a nossa plataforma Eduque.